Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui sobre o Datena, que foi anunciado como candidato de Bolsonaro ao Senado. Vamos explicar o que aconteceu, trazer aqui algumas informações, algumas reflexões, mas antes eu quero pedir a ajuda de todos vocês que estão aqui para que curtam o vídeo se gostarem. Se não gostarem, deixem um dislike, comentem, compartilhem. E aqueles que chegaram e não estão inscritos e puderem, se inscrevam, ativem o sininho das notificações, porque isso é muito importante para que o nosso trabalho cresça e a gente alcance aí a marca de 70 mil inscritos. Pessoal, então, nesse dia 13 de maio foi divulgado aí, virou um dos assuntos mais comentados, que o Datena, de fato, tudo indica, não está confirmado, vai ser confirmado só nas convenções, mas tanto ele, assim como o Bolsonaro e o Tarcísio, falaram que o apresentador será, ou pelo menos nesse momento, é o pré-candidato ao Senado Federal pelo estado de São Paulo. Bolsonaro chegou a confirmar em entrevista à CNN dizendo o seguinte: Datena é um grande comunicador, é muito respeitado e é ouvido por todas as classes sociais pelo trabalho que desempenha, sempre atento às demandas da sociedade. Ele vai agregar, com certeza, a chapa. Essa declaração de Bolsonaro foi feita após almoço com Datena e Paulo Scaff. Paulo Scaff, ex-presidente da Fiesp. O apresentador afirmou que Scaff seria o vice perfeito para Tarcísio. Vamos entender aqui a trajetória mais recente de Datena, que filiou-se ao MDB em 2020. Saiu no ano seguinte e foi para o PSL. Aí ele ficou pouquíssimo tempo e chegaram a anunciar a ida dele, a saída e a ida para o PSD, que acabou não acontecendo. Então ele ficou um período aí numa indefinição. Foi cogitado que ele poderia continuar na União Brasil, depois dessa fusão do PSL com o DEM. Foi cogitado que ele poderia ir para o PDT, que ele poderia ir, enfim, para vários partidos republicanos. Virou realmente, assim, uma especulação muito grande em torno do seu destino. E ele acabou indo para o PSC. E aí tem muita gente se perguntando, mas será que dessa vez ele vai ser candidato? Dessa vez será que é para valer? Ele garante que sim. Inclusive respondeu questionamentos semelhantes dizendo: qual a dúvida? Muita gente já desistiu de muita coisa e depois não desistiu. Desta vez, vou. Bom, mas toda eleição ele fala que será e nunca foi. Mas, de fato, pode ser que dessa vez ele seja realmente candidato. E por falar numa eleição que levantaram a especulação e a possibilidade dele concorrer e não concorreu, foi em 2020. E o Datena revelou algo que, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar, que até então não tinha sido divulgado, que é o fato dele, Datena, ter sido convidado para ser vice de Guilherme Boulos, que concorreu à prefeitura da cidade de São Paulo. E quando isso foi divulgado, eu gravei um vídeo específico sobre isso, e muita gente, sem assistir o vídeo, falou: é fake news, isso é uma mentira. Só que aí, as pessoas não tiveram cuidado, como muitos tiveram, de ver, eu coloquei o vídeo do Datena falando isso na frente do Boulos, que vocês vão ver aqui. Engoliu seco, ficou caladinho, só observando e não desmentiu. Se fosse mentira, era só o Boulos falar assim: não foi assim não, Datena. Foi uma brincadeira, ou você confundiu, mas não, ficou calado. Vejam só, porque isso aqui é muito engraçado. Tanto que, se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do partido, de aquiescência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele olhando nos olhos do Guilherme. E não acredito que ele seja esse radical que as pessoas acham que ele é. Bom, vocês viram aí, realmente a reação do Boulos foi no mínimo curiosa, E quando você vê algum pessoalista ou mesmo petista criticando, o Datena, e mostra esse vídeo aqui, dá um tilt. A pessoa, peraí, agora eu critico ou não critico? Porque o Boulos até ontem estava ali sendo entrevistado pro Datena, chamando para ser vice. Aí agora, quando eles vão criticar e você mostra isso, realmente dá meio que uma pane geral em alguns. E vale lembrar também, o Datena ficou no PT mais de 20 anos, saiu em 2015. Então, a maior parte do tempo do Datena, digamos assim, filiado a algum partido foi no PT. Agora, eu acho que, baseado naquilo que eu acompanho do Datena no programa de rádio e tal, eu acho que o Bolsonaro vai ter alguns problemas já na campanha, porque o Datena vive criticando Paulo Guedes, tem vídeos circulando nas redes sociais. O Datena critica muito, por exemplo, essa política de preço da Petrobras,
que só não muda porque Bolsonaro não tem coragem, não tem vontade política, está rendido, né, ao Centrão, está rendido em relação a esse sistema financeiro. Então o Datena, quando for participar de entrevistas, de debates, ele será provocado em relação a essas críticas recentes que ele faz ao atual presidente. Eu vou inclusive lembrar aqui de algo que ele disse em março agora, quando ele foi entrevistado pelo UOL, abre aspas para o Datena: "Eu fui o único cara a dizer para o Bolsonaro, no dia seguinte, que bundão era ele, Jair. Quando ele chamou a gente de bundão, fui o único cara que disse claramente a ele que bundão era ele. Disse uma vez, duas vezes, que era Jair o bundão." Então ele vai ser questionado pelos seus concorrentes. Isso faz parte, porque quando você concorre ao Senado, acontece de ter ali sabatinas, de ter alguns encontros, você vai participar de entrevistas com pessoas que estão, às vezes, né, interessadas em criar polêmicas, em entrar também em detalhes até mesmo importantes para o eleitor. E sobre Ciro Gomes, né? O Ciro Datena tem uma ótima relação na frente das câmeras e também longe delas. O Ciro foi no Datena no dia 12 de maio, uma participação muito boa, tá no canal oficial de Ciro Gomes, teve uma audiência excelente, os dois ali trocaram ideias, o Datena levantou a bola para o Ciro várias vezes em relação a temas que o Ciro tem assim um domínio muito grande, como a própria questão da política de preços da Petrobras. O Ciro, lá na cara do Datena, né, falou do Bolsonaro que não se dá para servir a dois senhores, ou você serve ao sistema financeiro e a essa elite que lucra bilhões, ou você serve ao povo que está sofrendo, né? Não é possível que a gente não vai entender que decisões políticas impactam na vida de quem mais precisa, né? E você não pode aceitar de uma forma assim, de achar, não, é isso mesmo, tem que aguentar calado, que acionistas tenham recebido no primeiro trimestre 48,5 bilhões de reais. Né? De onde surgiu esse dinheiro? Foi tirado do meu, do seu, do nosso bolso. E o Ciro vai no Datena, como foi no dia 12, e escancara isso tudo. E sabe o que acontece? O Datena concorda. Por isso é que eu falo que eu acho que o Bolsonaro, se o Datena de fato for candidato, isso vai causar, né, algum atrito, digamos assim, que pode ser explorado pelos adversários. E sobre o Datena ter decepcionado a militância do Ciro, eu acho que pode ter decepcionado um ou outro, mas, né, a grande dúvida se o Datena apoiaria ou não o Ciro Gomes, ela existia até o momento em que o Datena se filiou ao PSC, partido que estará com o Bolsonaro nessas eleições. Antes dessa filiação, existia a possibilidade de ir para o PSD, um partido que pode apoiar Ciro Gomes em nível nacional. Existia a possibilidade dele continuar na União Brasil, porque aí, né, quando ele falou que ia sair, parece que a saída não tinha sido oficializada, né, então existia a possibilidade de ele continuar no partido que pode ainda apoiar Ciro, né, entrando nessa aliança nacional. Existia, como eu disse, a possibilidade, mesmo remota, dele ir para o PDT. Então, até a janela partidária, existia alguma expectativa. Com a mudança dele para o PSC, essa expectativa para muitos deixou de existir. Então, isso já era especulado há muito tempo, dele inclusive entrar nessa chapa do Tarcísio, porque existia a possibilidade do Datena, né, entrar na chapa do Rodrigo Garcia, candidato de João Dória lá em São Paulo. E existia uma briga recente que foi levada para as redes sociais da Carla Zambelli e da Janaína Pascoal. Todas as duas queriam ser a candidata de Bolsonaro no estado, mas quem acabou levando, por enquanto, é o Datena. Mas se o Datena na frente desistir, o que sempre pode acontecer, vale destacar, aí eu acho que vai voltar a briga dessas duas para ver qual vai ser a candidata do atual presidente por lá. Agora, muita gente pode estar assistindo esse vídeo pensando assim, que hora que o William vai detonar o Datena? Não, olha, eu discordo da escolha dele, seja da ida para o PSC ou também da escolha de aceitar ser candidato ao Senado nessa chapa com Tarcísio e supostamente Paulo Scarpa. Discordo então dessas duas escolhas, mas, né, ele tem o direito de escolher e eu espero que, se ele for eleito senador, porque essa possibilidade existe, nesse momento ele lidera lá nas pesquisas, mas no Senado o cenário pode mudar muito porque tem muita gente indecisa, né, e a campanha nem começou e você tem ali outros nomes, né? A própria Janaína vai tentar surfar junto a um eleitor que estava com o Moro, não sei se ela tem grandes chances. Tem essa questão de como é que vai ficar a situação do Márcio França, se vai concorrer ao governo ou se vai desistir para tentar o Senado. Tem o Aldo Rebelo, que vai receber lá o apoio de Ciro Gomes, e com certeza o Aldo vai crescer nas pesquisas, ele tem um trânsito bom junto a setores à esquerda e também no centro e na centro-direita. Então,
não está nada definido, mas eu espero que se o Datena for eleito, que ele vá para o Senado e lá defenda os interesses do povo e não do sistema financeiro que ele, Datena, critica e que Bolsonaro, neste momento, está totalmente rendido. E digo mais, supondo que o Ciro seja eleito, e existe essa possibilidade, já que as eleições não serão no domingo que vem, como tentam pressionar o eleitor, mas daqui a 5 meses, eu espero que, caso o Ciro seja eleito e o Datena também seja, que o Datena, inclusive, ajude Ciro, já que existe entre eles uma afinidade de ideias em relação a vários temas, embora é claro que possa haver divergências, isso faz parte. Mas eu acho que mesmo se ele for eleito agora com Bolsonaro, indo para o Senado e o Ciro indo para a presidência, acredito que o Datena será ali alguém que estará com Ciro Gomes. Agora, caso o Lula seja eleito presidente, não sei qual vai ser a postura. Ele ficou mais de 20 anos no PT, mas saiu e passou a criticar muito fortemente o ex-presidente e também vários quadros do Partido dos Trabalhadores, embora ele continue dialogando aí com muitas pessoas, inclusive o próprio Boulos, como eu mostrei para vocês, foi no seu programa. Então, a gente tem que aguardar, o Datena pode surpreender sempre, mas de todo jeito, isso é o que a gente tem até este momento e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e se puder, compartilha esse vídeo. Até mais.